Qual é o seu bem mais precioso? Pelo que você estaria disposto a morrer? Ao longo da história, houve almas preciosas que aceitaram a tortura e morte, ao invés de negarem sua fé. Para estas pessoas, a verdade era preciosa. Seus perseguidores poderiam tomar sua família, amigos, empregos, lares, todas as suas posses. Mas não podiam tomar dele seu amor por Deus e seu desejo de obedecê-lo de acordo com a sua palavra e os ditames de sua consciência. A tortura na Idade Média. Estamos aqui no Museu Criminal da cidade medieval Rothenburg ob der Tauber. E estamos aqui rodeados por esses equipamentos que nos deixam impressionados por sua falta de humanidade. Eles foram utilizados pelo Estado para forçar as pessoas a confessarem crimes e que mais tarde foram utilizados pela própria igreja para interrogar suspeitos de heresia. Essas pessoas que propagavam heresias eram entregues para o Estado, os inquisidores, que os torturavam para conseguir uma confissão. Os instrumentos que vemos ao nosso redor são impressionantes. Este aqui é uma espécie de guincho que você prendia na pessoa. O que eles faziam era amarrar as mãos da pessoa por trás, desse jeito, e depois içavam a pessoa por meio desse gancho. E para isso eles utilizavam esta peça aqui. E dependendo da severidade, eles ainda penduravam nos pés da pessoa esses pesos de pedra que vocês veem. Isso fazia com que as juntas dos ombros da pessoa se deslocassem, causando uma dor inimaginável. Já aqui você tem um espremedor de membros. Eles colocavam vários dedos da pessoa ou apenas o polegar e começavam a espremer o dedo da pessoa. Você pode imaginar a dor que isso causava. A imaginação do ser humano para causar dor no outro é algo que foge da nossa compreensão. Aqui eles amarravam a pessoa, poderia ser de costas ou de bruços. Ela ficava esticada ao longo da peça e depois, com esses rolos cheios de espinhos, que aliás são bastante afiados, passavam ao longo do corpo do indivíduo. Aqui do outro lado tem essa corda que amarrava as pernas da pessoa e então a esticava desse jeito por sobre a peça, o que fincava esses pregos no corpo dela. Como se um rolo não bastasse, você ainda poderia usar vários outros. Então, é inacreditável que o ser humano seja capaz disso. Já ali nós temos a cadeira de espinhos. Alguns alegam que esse instrumento era utilizado apenas para amedrontar as pessoas, mas a grande verdade é que há muita evidência de que eles de fato utilizavam esse instrumento na pessoa. Após sentada, suas pernas eram amarradas em alguma peça que pressionava a pessoa contra os espinhos. Você pode imaginar o desconforto que ela sentia, não é? Todas essas técnicas foram utilizadas a partir do século XIV em diante. E o interessante é que tudo isso durou mais de 400 anos. Foi apenas em 1813 que eles pararam com isso e as peças foram retiradas do estado da Bavária. Muitos hoje desconhecem essas coisas. Durante a Inquisição, os dominicanos controlavam a Inquisição espanhola. Eles entregavam ao Estado milhões de pessoas para serem submetidas a essas torturas. Mais tarde, quando os jesuítas começaram a Contra-Reforma, eles foram os responsáveis pela Inquisição em Roma.
Então surgiram meio que duas facções rivais, que às vezes colaboravam entre si, desenvolvendo esse tipo de coisa. Vale também dizer que, para eles, não fazia diferença se era homem ou mulher, todos eram submetidos às mesmas torturas. E, curiosamente, constatou-se o fato de que as mulheres conseguiam suportar mais a dor do que os homens. É dito que cerca de 60% delas conseguiam suportar toda essa tortura sem negar a sua fé. Quando os supostamente hereges eram submetidos a essa tortura, os inquisidores costumavam registrar o procedimento. Eles tentavam fazer as pessoas confessarem que eram hereges. Algumas pessoas, por causa da dor, acabavam não aguentando e confessando serem hereges. Elas confessavam crimes que nunca cometeram. Elas também eram ridicularizadas, eram exibidas em público, com suas roupas rasgadas, ou mesmo totalmente nuas, para aumentar sua vergonha. Eram exibidas dentro de gaiolas. Havia mecanismos incrivelmente brutais para lidar com esse tipo de crime. É algo impensável hoje. Mas a natureza humana não mudou. A natureza humana é a mesma de antigamente. Seria possível, então, que toda essa crueldade pudesse aflorar nos indivíduos de forma que fizessem tudo isso de novo? Mas hoje mesmo já existe crueldade. Se não fosse pelo Espírito de Deus, aonde estaríamos? Estas são braçadeiras corporais. Seu objetivo era causar uma grande dor e desconforto tremendo na pessoa. Veja este aqui, por exemplo. As pernas iam aqui embaixo, a cabeça lá em cima, e você podia mexer isso aqui para dobrar a pessoa em posições extremamente desconfortáveis. Já este aqui é uma braçadeira de corpo e pescoço para esticar a pessoa. Já com esta peça, eles podiam lentamente parafusar o crânio da pessoa. Mas ali acima, temos uma figura de uma mão decepada. Então veja que algumas das punições daquela época, nos tempos medievais, são muito semelhantes a algumas punições utilizadas até mesmo hoje por algumas religiões. Então veja que o homem ainda tem a mesma natureza. É só Deus mesmo que está segurando os ventos. Somente Ele impede que a humanidade faça isso novamente. Durante a Idade Média, quando a perseguição aos cristãos protestantes estava sendo praticada pela Igreja e o Estado, o encarceramento era algo muito comum a essas pessoas. Elas eram colocadas atrás de grades com pequenas portinholas para alimentá-las. Viviam em condições extremamente não higiênicas. Era frio, úmido, cheio de ratos. Não havia como fazer a sua própria higiene pessoal. Muitas pessoas eram encarceradas desta maneira por anos. Marie Durand foi encarcerada por 38 anos. Tudo o que ela precisava fazer para sair dali era negar a sua fé protestante. E para convencê-la, eles traziam seu noivo, que implorava a ela para mudar de ideia. Mas ela estava determinada a resistir, e ela escreveu isso na rocha. Chega a ser quase inacreditável o que alguns são capazes de aguentar para manterem-se firmes pela verdade e pelo que é certo, mesmo apesar de toda essa crueldade que fizeram a elas. Não saberíamos para que servem todos esses instrumentos se os próprios inquisidores não registrassem o que faziam.
para eles, o que faziam era quase uma arte. Existem vários livros que descrevem como eles torturavam as pessoas. Um dos instrumentos que podemos ver aqui é muito cruel. Além dos tradicionais espremedores de dedos, nós também temos espremedores de pernas e joelhos. Ali estão os de polegares, mas esse daqui é muito interessante. Este é um espremedor de língua. Eles colocavam sua língua ali e começavam a rosquear para espremê-la. Mas o mais repugnante destes são aqueles ali no topo. Estes são os alargadores. Você pode ver que há dois deles. Um era utilizado na boca e o outro na outra extremidade do corpo. Isso dependia da severidade que se queria aplicar. Ao alargar a boca da pessoa, muitas vezes o maxilar dela era deslocado, o que acabava causando uma grande dor. Mas isso não era tudo. Eles ainda podiam derramar na goela da pessoa líquidos quentes ou coisas nojentas como fezes líquidas, coisas do tipo. Já o segundo aparelho, bem, era utilizado na parte inferior do corpo. No caso das mulheres, se o inquisidor assim quisesse, poderia até mesmo chegar ao absurdo de utilizar duas peças ao mesmo tempo. Imaginar que a humanidade seja capaz de imaginar coisas tão repugnantes como estas foge à compreensão. É interessante que a tortura não era algo feito a esmo, mas era um processo bem regulado. Havia leis, haviam livros descrevendo exatamente como ela deveria ser feita. Este livro aqui é de 1507. Nele são descritos todos os procedimentos de como a tortura deveria ser realizada. Sempre que havia uma tortura, algumas pessoas precisavam estar presentes. Uma delas era o executor, que era o responsável por aplicar a tortura. Era ele também que executava a morte quando esta era decretada. Agora, o interessante sobre o executor é que ele entendia muito da anatomia e dos ferimentos causados. Ele era meio que o médico da região. Aparentemente, as pessoas iam até ele para terem suas feridas tratadas. Também havia os escrivãos que registravam tudo o que acontecia na sessão de tortura. Havia a testemunha e o juiz, e no caso da Inquisição, que era religiosa, os inquisidores estavam lá para supervisionar o processo. Seguindo para a próxima sessão, vemos um tipo de protocolo. Temos aqui um protocolo da tortura. É um documento bem específico. Era um processo bem documentado que registrava exatamente o que acontecia. É por isso que sabemos hoje como essas sessões de tortura decorriam. Este documento aqui relata a tortura de uma bruxa, ou pelo menos é o que diziam, cujo nome era Catarina Hasenbach. Ele é muito bem detalhado, dizendo exatamente o que aconteceu durante todo o processo de tortura. Se formos ali para o próximo, temos um protocolo de testemunha. Então havia duas testemunhas que escreviam exatamente o que acontecia. Veja como era tudo bem regulamentado. E isto é impressionante. Em muitas regiões do mundo, onde nações ou poderes utilizaram tortura, é interessante o fato de regulamentarem e documentarem esse processo. Já aqui temos um manual sobre a teoria da tortura. É realmente incrível.
A tortura foi idealizada para causar a maior dor possível sem necessariamente levar o indivíduo à morte. Você quer apenas extrair uma informação da pessoa ou uma confissão, no caso da igreja. Portanto, o objetivo era causar dor sem necessariamente levar à morte. Na verdade, em governos modernos, nós ainda temos experiências semelhantes. Muitos regimes atuais ainda utilizam técnicas de tortura. Todos já ouvimos falar sobre as organizações secretas, as polícias secretas. E assim como no passado, esses processos são bem regulamentados. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles utilizam o waterboarding, que chegou a ser até mesmo aprovado pelo Congresso. Portanto, parece que a humanidade tem a tendência de sempre recorrer a essa prática. Sabendo disso, não é impossível supor que no futuro possa haver uma reutilização desses métodos. Seria bom que não fosse o caso. Infelizmente, é possível que a humanidade possa fazer uso dessas coisas mais uma vez, visto que a natureza da humanidade é caída. Eu realmente oro pedindo a Deus que Ele intervenha antes que cheguemos a esse ponto.